Um salve, minha galera ligada no Contabilizando. Você já ouviu falar sobre moeda funcional? Esse é o tema de hoje do seu Contabilizando. Antes de começar a falar sobre moeda funcional, eu já quero pedir para você deixar aqui registrado o seu like. Deixa esse like aí no seu vídeo, no nosso vídeo aqui. Deixe suas dúvidas, fala pra gente o que é que você está achando, deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar sua notificação aí para poder saber de todos os conteúdos que são disponibilizados aqui. Legal? Então vamos para o vídeo, vamos falar logo sobre moeda funcional. Moeda funcional é um tema que é tratado no CPC 02 e o principal ponto é entender o que é uma moeda funcional, Jorgito. Bom, moeda funcional é a moeda principal que está relacionada ao ambiente que a entidade opera. Então, quando a entidade ela vai operar e para fins de contabilidade, ela tem que definir qual é a moeda funcional dela, mas ela não pode escolher aleatoriamente. Ela tem que observar alguns critérios e satisfazê-los, então ela tem que ter um racional, não é simplesmente, estou do Brasil, acho que eu vou escolher o euro como minha moeda funcional, não é assim. Você tem que obedecer alguns critérios e o CPC 02 ele trata também disso, trata de outras questões, efeitos de mudança de taxa de conversão, mas ele fala sobre moeda funcional. Então, é a moeda principal relacionada ao ambiente que a entidade opera. E que ambiente é esse? Bom, esse ambiente é aquele ambiente onde a entidade mais gera e despende caixa. Então, geralmente a moeda funcional vem desse quesito aí. O ambiente onde ela está inserida, onde ela mais gera caixa e despende caixa. E tem outros fatores que são determinantes para você avaliar, para decidir qual é a moeda funcional da sua entidade. Então, por exemplo, o ambiente é a moeda que mais impacta na determinação do preço do seu serviço ou da sua venda de mercadorias. Quando você olha, qual é a moeda que mais influencia no preço e na determinação do preço? Então, digamos que eu estou no Brasil, mas a determinação do preço que influencia no preço da minha mercadoria é o dólar. Esse pode ser um indício que mesmo eu estando no Brasil, a minha moeda funcional não seja o real, seja o dólar, por exemplo. E tem outras questões também que você pode avaliar. Por exemplo, o ambiente que a entidade mais despende caixa, mais gasta, tem os seus gastos relacionados, como gastos com mão de obra, com outros gastos que ela tem durante o seu dia a dia, com despesas, com custos. Isso aí também pode ser um indício que a sua moeda funcional seja diferente da moeda do país que você está instalado. Então, mais uma vez, assim como na determinação dos preços, se os seus gastos, a maior parte dos seus gastos estão relacionados a outra moeda, você está no Brasil, mas seus gastos são todos em euro, pode ser também que isso seja um indício que a moeda funcional da sua entidade não seja o real, mesmo você estando no Brasil, seja o euro. Então você precisa avaliar também. Tem outros pontos que você avalia para poder determinar. Por exemplo, a geração de financiamento, de recursos provenientes de financiamento. Se a sua entidade é uma entidade que está sempre captando investimento através de financiamento, sempre captando recurso através de investimento, e esse recurso vem de outra moeda, talvez esse seja um indício de você avaliar se a moeda funcional não é essa moeda que você capta esses recursos, assim como também os gastos, a geração de recursos das atividades operacionais. Então tem muito relacionado à venda e gastos. Se esses recursos gerados pelas atividades de operação da sua entidade estão relacionados a uma determinada moeda, há fortes indícios que essa deva ser a moeda funcional da sua entidade. Esses são os principais fatores que influenciam na determinação da moeda funcional de uma entidade. E lembrando que mesmo você tendo a moeda funcional, por exemplo, em reais, nada impede que você apresente suas demonstrações financeiras em outra moeda. Então você pode falar, eu tenho minha moeda funcional é real, mas eu quero apresentar minhas demonstrações financeiras também em euro. Então, porque na sua moeda funcional você tem que apresentar, mas você pode querer apresentar também em euro. E quando você quer apresentar em outra moeda, aí o CPC 02 vem também do efeito das mudanças de taxas de conversão. Você tem que respeitar alguns critérios. E a gente vai falar aqui rapidamente, não é o tema principal, mas como você tem essa possibilidade de apresentar em outra moeda, eu quero falar sobre eles. Então, quando você vai apresentar as contas de ativo e passivo, você converte para a moeda na taxa de câmbio da data do balanço. Então, por exemplo, você quer apresentar as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020, você vai converter os números de ativo e passivo pela taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2020. Patrimônio líquido, a conversão é por efeito histórico. Então, qual é o efeito histórico? Então, digamos que eu tive uma integralização de capital no dia 5 de junho de 2017.
Quando eu vou converter minha moeda para a moeda que eu quero apresentar, minha demonstração, o valor dessa integralização de capital não vai ser de 31 de dezembro de 2020, que é a data da minha demonstração. Vai ser no custo histórico, na data histórica. Então, 5 de junho de 2017, que foi a data da integralização de capital, que eu vou fazer a conversão. E no caso de resultado, as contas de resultado, o ideal, o mundo perfeito é que você converta cada transação pelo momento que ocorreu aquela transação. Esse daí é o melhor dos mundos. Mas como nem sempre é possível, você pode utilizar a taxa média, o câmbio médio daquele período, mas não do período inteiro. Então, digamos que você vai apresentar as demonstrações do resultado de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020. Você não vai pegar a taxa de câmbio médio do ano inteiro, porque vai dar uma disparidade grande. Então, geralmente as empresas pegam o resultado de janeiro, converte pela taxa de câmbio média de janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, e depois soma tudo. Então, ativo e passivo, data de apresentação das demonstrações, patrimônio líquido, data histórica de que ocorreu o evento, e resultado, o ideal é a taxa do momento que ocorreu a transação, mas não sendo possível, você usa a taxa média, o câmbio médio daquele período. Moeda funcional é isso aí, mas é muito importante, é um assunto simples. A maior parte das vezes é fácil você identificar a moeda funcional da sua entidade, mas tem que atentar porque pode ser que em alguns casos, mesmo estando em um país, a moeda funcional esteja relacionada à moeda de outro país. Qualquer dúvida você já sabe, né? Deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!